Olá, tudo bom, meninos e meninas do terceiro ano? Vamos para mais um dia de estudos. Hoje, quarta-feira, 27 de maio, estamos chegando mais um finalzinho do mês, ao finalzinho de mais um mês de maio, e dando continuidade às nossas atividades. Na aula passada, vocês fizeram a atividade do Folden, né? Algumas crianças já mandaram as imagens da atividade, ó. Parabéns, tá? E hoje vamos continuar os nossos estudos, tá bom? Então, vamos para mais uma aula de português, de língua portuguesa, tá? E para iniciar a nossa aula, eu vou contar hoje uma história para vocês que vocês já conhecem, tá? Essa história tão conhecida que eu encontrei, tá? Uma adaptação da história da Arca de Noé, tá? Então achei muito interessante e trouxe para contar para vocês, tá bom? Então, vamos prestar atenção na história, tá certo? Olha só aqui a Arca de Noé. Olha só aqui é o barco, os animais, tá? Então vamos ouvir a historinha. Chovia muito, muito. O plic-plic das águas não parava. Em breve, os animais morreriam afogados. Nosso Senhor teve pena deles. Mandou que o velho Noé os abrigasse. Este morava em uma grande casa, em uma arca, fora presente do Senhor. O bondoso Noé sorriu. Depois abriu a porta de sua arca. Para lá subiram os animais, aos casais. Um animal masculino e outro feminino. Então, foi o galo e a galinha. Vamos colocar aqui o galo e a galinha, tá bom? Quem mais? O peru e a perua. O coelho e a coelha. O coelho. Vou botar aqui. Coelho e a coelha. O pavão e a pavoa. O macaco e a macaca. Macaco e a macaca. Bem, depois de alguns dias, a chuva parou. Uma pombinha foi ver a terra. Encontrou o sol a secá-la. Então Noé abriu a porta da arca. De lá partiram os animais. Foram para suas antigas moradas. Até hoje vivem tranquilo. Então, cada qual com sua companheira saíram da arca. O bode com a cabra, o porco com a porca, o boi e a vaca, o leão e a leoa, o cavalo e a égua, o carneiro e a ovelha, e o cão e a cadela. Esse texto foi da Nazir Cardoso, tá? Que está na Revista Pedagógica Brasileira.
Vocês já conheciam a história? Com certeza, não é? Como Noé ficou sabendo que as águas haviam abaixado? Vocês lembram? A pombinha, não foi? A pombinha foi e viu e contou para Noé. E dos animais que subiram na arca, quais eram masculinos? Quais desses daqui eram masculinos? E quais eram femininos? Vamos ver? Ó, masculinos: o coelho, o macaco, o leão, o cavalo, o cão, o boi, o porco, o galo, né? Todos são masculinos. E os femininos, vamos ver? A coelha, a macaca, a leoa, a égua, a cadela, a vaca, a porca, a galinha, certo? Então, gente, hoje nós vamos trabalhar o gênero do substantivo, tá? E o gênero do substantivo nada mais é, nada menos do que o masculino e o feminino, tá bom? Então, vocês viram aqui na história que temos muitos substantivos aqui masculinos e muitos substantivos femininos, não é verdade? Pois bem, pois hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o substantivo masculino e sobre os substantivos femininos. Bem, então nós chamamos de substantivos masculinos, né? Os nomes que podem ser prescindidos de que? O, né? Os, ou uns, tá bom? Por exemplo, aqui nós temos, ó, o coelho, né? O macaco, o leão, o galo, tá bom? Vou colocar aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, o anel, os patos. Vamos colocar aqui, os patos. Vou colocar aqui outro, deixa eu dar uma olhadinha. O galo, tá? Vou colocar aqui uns macacos. Uns macacos. Então, vocês estão vendo que aqui, ó, eu usei, olha só aqui, ó, nós chamamos aqui de artigo, não é, ó, os artigos, os, né, ou ou uns. Então, quando nós usamos esses artigos antes dos nomes, ou nós podemos fazer isso, nós falamos que esses nomes são que masculinos, tá bom? São nomes, são substantivos masculinos. E os substantivos, são femininos, nós podemos chamar de femininos, os substantivos que podem ser prescindidos de a ou as, uma ou umas. Por exemplo, aqui, ó, a coelha, né? Deixa eu colocar aqui, ó, a coelha. Deixa eu colocar aqui as vacas. Uma porca. Uma porca. Umas macacas. Tá? Então, olha só aqui, ó. Eu usando esses artigos que são femininos, tá? Então, toda vez que eu puder usar antes de um nome, então aquele nome é um substantivo feminino. A coelha, as vacas, uma porca, umas porcas. Tá certo? Bem, em alguns casos também, para descobrir o feminino, basta trocar a letra O pela letra A no final da palavra. Por exemplo, tio, tia, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, ó. Aqui, ó, menino, deixa eu colocar mais pertinho aqui, ó. Menino,
menina, né? Ó, menina, menino, desculpa, né? Aqui nós temos, ó, pato, ó, o finalzinho, pata, né? Aqui, ó, gato, gata, né? Que só o final foi que foi mudado. A palavra permanece igual, né? Só muda o final, que trocamos o O pelo A. Olha só, em outros casos, a palavra feminina ela é diferente da masculina e não há necessidade do artigo para flexioná-la, ou seja, para descobri-la. Por exemplo, rei, rainha. Aqui nós temos boi, vaca, com palavras diferentes, né? Compadre, comadre. Aqui, por exemplo, nós temos, ó, galo, galinha, palavras diferentes, não é? Então, cão, cadela. Então, em outros pares, né, que vocês também poderão encontrar. Bem, dentro da classificação de gênero, existem palavras que servem para designar um ser masculino quanto um feminino. Por exemplo, a palavra ó, dentista, ela serve tanto para o masculino como para o feminino. Jornalista, repórter, tá? Então, nesses casos, você vai ter que usar, né, o artigo, os artigos antes, para dizer se é feminino ou se é masculino. Por exemplo, a dentista, o jornalista, a jornalista, o repórter, a repórter. Entenderam? Bem, e para terminar, existem também alguns casos que para designar o sexo do animal é necessário usar as palavras macho ou fêmea. Por exemplo, cobra macho, cobra fêmea, papagaio macho, papagaio fêmea, barata macho, barata fêmea. Não existe outra forma de você dizer o masculino e nenhum feminino. Você precisa usar essas palavrinhas macho ou fêmea. Porque, por exemplo, não existe barato, né? Não existe papagaia, não é? Então, a gente precisa também ter esses cuidados, tá bom? Então, deu para vocês entenderem um pouquinho do gênero do substantivo masculino e feminino. Muito bem. Então, vocês vão fazer em casa aquela atividade na folha que a tia entregou para os pais de vocês, para os responsáveis. Quem ainda não pegou a folhinha, quinta-feira teremos um encontro marcado novamente para entregar mais atividades, tá bom? E aproveita, quem não pegou, terá a oportunidade de pegar a sua folhinha, tá bom? Mas hoje a tarefinha é na folha, certo? Então, vamos lá fazer nossa folhinha. E quinta-feira, quero a folhinha respondida, hein? Amanhã, quinta-feira, levar a folhinha respondida. Rapidinho vocês vão responder e levar para mim amanhã, tá certo? Então, ó, beijos, até a próxima aula.